Cultura de fãs tem a ver com ser participativo em relação àquele seu objeto de adoração. A nossa relação com marcas é muito parecida, cada vez mais parecida com a relação que a gente tem com pessoas. É um caminho único que começa da liderança, passando por os colaboradores e que vai chegar no consumidor. Hoje, quem está aqui é o Tiago Costa. Eu vou ter que ler um longo texto, porque a cada dia que passa, esse texto vai ficando maior. O Tiago Costa é doutorando em comunicação na Universidade Paulista, mestre em tecnologia da inteligência e design digital, jornalista formado pela PUC São Paulo. Ô, Tiago, você sabe que eu fiz vestibular para ser jornalista, não passei, sou um jornalista frustrado, até por isso que a gente criou esse canal aqui, para poder fingir Ó, que sou jornalista, né? daqui a pouco eu te conto que eu também não passei no vestibular, mas depois eu entrei. É uma historinha gostosa. Eu gostei dessa parte, quem sabe ainda me chamam. O Thiago, ele tem especialização em administração de marketing pela FAP, e na FAP ele atua como professor e coordenador dos cursos de MBA de marketing em marketing e MBA em branding. Ele já atendeu diversas empresas em educação corporativa, com projetos de organizações como Bayer, Stellantis, Montblanc, Pfizer. Desde 2004 é sócio da agência Ivicom, atendendo grandes empresas. Além disso, é um entusiasta da cultura pop e, por meio da plataforma Armazém Pop, cria conteúdos nas redes, no rádio, na TV, com programas na Rádio Cultura e no Prime Box Brasil. Tiago, querido, prazerzaço te ver aqui. Cara, que prazer, Edil. É uma honra para mim, na verdade, porque muito dessa trajetória aí tem participação sua. Vou já contar, viu, gente? Vocês que estão aqui assistindo, obrigado por assistir. O Edil foi meu professor lá na FAAP, e me abriu uma cabeça, assim. Eu vi uma aula do Edil e falei, eu quero ser professor igual esse maluco aí. Esse cara dá aula de um jeito muito gostoso. Acho que eu posso brincar disso também. E ali começa uma outra vida aí para mim, um outro caminho de carreira que foi indo em paralelo com o trabalho na Ivecom, na minha agência, e foi abrindo portas, né. Eu sempre digo que o negócio é abrir as portas, depois a gente vê onde que nós vamos parar. Tiago, a gente pensa rigorosamente do mesmo jeito. Aliás, é por isso que a gente vai bater esse papo aqui. O tema do nosso papo hoje é cultura de fã. E eu, que sou Isso. seu fã, já quero começar te perguntando: ô Tiago, o que é cultura de fã e no que ela difere de um consumidor satisfeito ou de um colaborador motivado? Cultura de fã é um termo que vem do estudo da cultura pop, né, então, um primeiro, talvez não o primeiro, mas um grande entusiasta dessa área é um cara chamado Henry Jenkins, que escreveu alguns livros aí que muita gente conhece. O mais famoso deles é o Cultura da Convergência. Ele estuda essa relação dos fãs com os seus objetos de adoração. E a indústria do entretenimento tem muito para ensinar para a gente, para trazer para outros lugares. Se a gente pensar que hoje a indústria do entretenimento, que contempla aí o cinema, a música, o videogame, todo esse ambiente já fatura mais do que a indústria do petróleo. Então a gente tem alguma coisa para aprender com esses caras. E aí, quando você me pergunta, né, o que que difere de um consumidor satisfeito e de um colaborador também? O fã, ele é mais engajado, ele é mais participativo, né. A cultura de fãs tem a ver com ser participativo em relação àquele seu objeto de adoração. Então, quando a gente fala, por exemplo, em advogados da marca, né, aquelas pessoas que vão defender uma marca, e que vale também para o interno, né. Então, aquele colaborador que defende a empresa onde ele trabalha, a gente está falando um pouco disso, de alguém que não é simplesmente um gostar, um consumidor satisfeito é alguém que: "Pô, legal, obrigado, Edil, nós fomos jantar num lugar e foi legal, né, estamos satisfeitos, saímos de lá satisfeitos". Ok, eh, mas será que a gente vai falar bem para as pessoas disso? Será que a gente vai, entrar nas redes e postar e dizer que estamos felizes? No caso de um colaborador, ele vai colocar lá no LinkedIn dele que ele está feliz, que ele está satisfeito com a forma pela qual ele é tratado dentro da empresa,
pela maneira com que as coisas acontecem, então o fã é um degrauzinho acima. É alguém que deliberadamente escolhe falar bem daquilo que ele gosta, né? Então, a gente gosta de coisas, então, né, você leu aí no meu currículo, eu sou muito fã de cultura pop, então dá para ver aqui uma escritório cheio de bonecos, cheio de desenhos, pôsteres e tal. Eh, eu falo muito sobre isso, eu encontro os meus amigos e tenho vontade de falar, né, e mais do que isso, as pessoas já me conhecem por ser fã. Então quando sai um filme novo, vem me procurar e vem me perguntar: "Pô, Thiago, esse filme aí do Homem-Aranha é legal?" Aí eu vou falar: "Ah, é, não é". A minha opinião como fã, ela ganha até um, né, um degrauzinho a mais também. Agora imagina isso num pra uma marca, né. Então, uma marca da indústria automotiva, uma marca qualquer marca, pode ser, né, da indústria farmacêutica ou de banco. Alguém vai te falar: "Pô, mas, você tá ali e tal", alguém tá conversando, você tá lá no almoço com seus amigos, alguém fala assim: "Ai, tô tão saco cheio do meu banco, tá dando tanto problema". Se eu for fã do banco em que eu tenho conta, eu vou falar: "Ah, mas você precisa ir pra lá, cara. Pô, meu gerente é incrível", né. Ou: "Nossa, esse lugar onde você trabalha, essa empresa, poxa, eu passei lá na frente outro dia". Não, cara, lá é maravilhoso. Lá, pô, os meus líderes são incríveis. É uma condição um pouquinho diferente, né. E isso precisa e pode ser estimulado. Estou aqui saboreando a sua definição e já fazendo conexões aqui com outras coisas, né? Porque o que eu fico imaginando é que se você é fã, você é uma referência para as pessoas que te conhecem. Pronto. Exatamente. É, Tiago, eu tenho R$ 30, eu tenho 4 filmes para assistir. Qual desses você recomenda que eu veja? Quer dizer, aquilo que você disse Exatamente. eu vou partir do princípio, pô, o Thiago gosta de mim, ponto um. O Thiago manja pra caramba dessas coisas, ponto 2. O que ele disser é o que eu vou fazer. E e aí eu me conecto a uma outra coisa, porque quando as empresas ficam fazendo publicidade, elas falam bem das suas marcas. Seria estranho se você deu o exemplo de um banco, né? Um banco chegar uma propaganda e fizer assim: "Olá, nós não somos o melhor banco, somos um bom banco, mas a gente, cara, a gente se esforça, nem sempre dá certo". Não, o banco não vai dizer isso. Ele vai falar: "Nós somos os melhores, aqui nada dá errado". Então, é claro que quando o banco fala assim, é uma propaganda, né? E a propaganda, ela é por si só enviesada. Uma pessoa de referência não, uma pessoa de referência, ela 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 gosta de mim, ela gosta da marca, né. Então vamos lá, Thiago, essa pergunta vale US$ 1.000.000. O que que uma empresa tem que fazer para tornar os seus clientes fãs? Precisa se relacionar com esses clientes, ela precisa entender profundamente quem eles são e entregar algo que faça sentido, que tenha significado na vida das pessoas. Porque assim, Edil, a gente tem oportunidade de comprar, e aí, independente da renda, não é isso. A gente tem um mercado, e independente da área também, imenso. É muito, eu não consigo pensar aqui nessa nossa conversa num produto que não tenha um concorrente direto, que não tenha um similar. É, não tem como no mercado que a gente atua hoje. Então como é que eu vou fazer para que o consumidor escolha a minha e não a desse concorrente? Se eu conheço bem o consumidor, e conhecer bem significa falar a língua dele. Você falou de propaganda. Não tem, óbvio que a propaganda é uma relação assim, né, mas, eu vou ficar falando bem de mim mesmo, você deu um exemplo perfeito. Mas onde eu vou fazer essa propaganda importa tanto quanto a mensagem dela. Maravilhoso. Porque eu preciso falar onde o meu cliente realmente está. Então eu vejo muita marca gastando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e indo para o lugar onde o cliente dela não está. Talvez fosse mais fácil. Talvez se todo esse dinheiro que ela pegou, ela colocasse alguém para mandar uma mensagem facilmente, assim, ó, tranquilinha, no celular e dissesse: "Oi, chegou aqui o produto que você quer. Se você quiser, a gente entrega na tua casa". Era isso, né. Então é investir em relacionamento, em conhecer profundamente o consumidor. O professor Robert Lautenborn, que é
escreveu os 4 Cs de marketing, é um desses caras aí, assim, né, os 3 Cs, agora eu já nem lembro, mas é um desses caras, tipo Kotler, assim. Ele diz que a única, condição de vantagem competitiva sustentável é o conhecimento profundo do consumidor. Então é assim, se eu sei mais do meu consumidor do que o meu concorrente, eu vou vender melhor, porque eu vou me comunicar melhor e eu vou fazer o produto modelado para aquele cliente. Ah, é o Edil. Pô, eu sei que o Edil, ele gosta, desse tipo de produto que vai ser entregue nessa época, porque ele tem esse ciclo de consumo. Então, se eu sei tudo isso do Edil, a hora que está faltando ali uma semana para acabar o shampoo que deixa os cabelos dele muito bonitos, eu vou falar: "Edil, tá aqui, você quer? Posso te mandar. E como você é muito querido da gente, eu vou te mandar com um descontinho, porque você sempre compra com a gente". Aí o Edil vai falar: "Eu não sou, eu virei fã, olha como esses caras me tratam", né. Então, tem a ver com isso, com conhecimento profundo e superior do consumidor, é investir nisso. Talvez até investir menos em grandes propagandas e mais em sistemas de relacionamento com o consumidor. Eu estou entendendo e fazendo a analogia que você está falando, que se para o consumidor ser fã, ele tem que subir um degrau, então, estou aqui claramente entendendo que se a empresa quiser ter essa estratégia, ela também tem que subir um degrau e ela, empresa, ser fã do cliente, né. Com É, toda certeza, nesse com toda nível de certeza. relação É uma agora troca. é uma troca. Ué, eu sou seu fã, estou comprovando que sou seu fã, eu estou dando e assim, como eu é que desejo que você seja meu fã, tomaria a iniciativa de ser primeiro fã seu. E o que que eu estou fazendo para poder mostrar que eu estou sendo seu fã? Eu estou fazendo isso, isso, isso. Ou seja, né, Thiago, não pode ser uma promoção, tem que ser Não, tem que fazer parte da estratégia da empresa, tem que ter exatamente. E não pode ser pontual, né, não pode ser não pode uma ser coisa. pontual. "Olha, nesse mês a gente vai ser fã". É, não dá. Tem um outro negócio muito interessante nisso. Tem um conceito, que está atrelado ao conceito de cultura de fãs, que é o de economia afetiva. E a economia afetiva fala o seguinte: faz uma regra de Pareto, e aí você vai ver que em marcas que têm essa relação mais próxima, 80% das vendas são feitas para só 20% de todas as pessoas que poderiam comprar daquela marca. Então eu olhei o universo inteiro ali, 100% de pessoas que têm, que estão dentro do perfil socioeconômico, que têm grana para pagar, que teriam interesse no meu produto. 80% das minhas vendas acontece só para 20% dessa galera. É o que acontece um pouco aí com a Apple, por exemplo. Entendi. Que tem gente que é muito fã, que só tem iPhone, que só tem Mac, que não tem outro tipo de celular e computador. Mas olha o problema que é isso. Isso pode ser maravilhoso. De um lado, pô, esses caras compram tudo, qualquer coisa que eu fizer. Se eu amanhã inventar um salgadinho da Apple, esses caras vão querer comer. Beleza. Mas se eu desrespeitar esses caras, 80% das minhas vendas vão para o espaço. Para espaço. Né. Então, essa relação é exatamente como você disse, é uma troca e eu preciso ser fã desses caras e respeitá-los. Respeitar significa assim, o que que é a vontade dele? Eu não posso lançar qualquer produto, eu não posso dizer: "Ah", e é o que um pouco aconteceu com a Apple, vinha acontecendo. "Olha, agora é o iPhone 18", mas o que que mudou desde o 15? "Ah, O a gente, número. né, eu botei uma capinha, agora você pode comprar o rosa, antes tinha o preto e o azul". Cara, as pessoas vão começar a desconfiar de você, né, então é um pouco essa linha aí. Tem que ser um fanatismo, e o fanatismo pressupõe uma certa obsessão, né, de não perder isso de foco de jeito nenhum. Ô Thiago, eu acho que eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu vou começar respondendo a pergunta, né. A pergunta, claro, por que que nem toda empresa é bem-sucedida e onde que eles normalmente erram na estratégia? E eu vou começar respondendo, e até você, por favor, audite minha resposta, né. É com base no que nós estamos aqui conversando, fica claro que se uma empresa é focada em vendas, evidentemente não pode ser foco mais de uma coisa, ou ela foca em venda ou ela foca no cliente.
E se as vendas apresentam um resultado no curto prazo que é melhor, ela abandona a estratégia de foco no cliente para foco em vendas, né? Entendo que esse seja um erro, e é um erro predominantemente estratégico, né? Me fala se eu estou certo e continua daí. Tá super certo, e o problema é que é uma estratégia, né, essa decisão, né, de seguir só para vendas, é uma estratégia que tem prazo de validade. Vai chegar uma hora que alguém vai tratar essa pessoa melhor, e ela vai embora. Então, legal, eu tenho preço aqui. Eu até entendo que possa ser uma estratégia quando você realmente não tem um grande diferencial, você não conseguiu criar um diferencial. Né. Como é que eu crio o diferencial? Hoje, a criação do diferencial é por marca, por história, por relacionamento, né. Então, porque preço e produto, ele já não tem grandes diferenciais, né. Então, eu vou ter que ir para marca ou para atendimento. E aí eu viro o meu foco para o cliente, né. Então essa estratégia, ela pode funcionar e, de novo, eu entendo que tem empresas que vão dizer: "Esse é o nosso negócio, porque eu não sei fazer outro jeito, ainda não consegui". Ok, né, então vai aí bater em preço até a hora que alguma coisa acontecer, porque daí os fatores externos, você está muito sujeito a eles, né. Mudou uma legislação, mudou um imposto, um maluco laranja lá de cima inventa que subiu a taxa e para quem você vendia ou de quem você comprava ficou mais caro. Acabou, né. Agora, se eu construir um relacionamento, eh, vai ser difícil. Eu conto sempre, quando eu dou essa aula, quando eu converso com as pessoas em consultoria, eu falo assim: "Ó, na nossa cabeça tem uma planilha que tem uma coluna de certo e uma coluna de errado. Então, assim, tem a coluna de certo e tem um monte de marca que está lá, na minha cabeça, na sua, de todos os nossos queridos, eh, que estão vendo e ouvindo. E aí, para um produto sair da coluna de errado e ir para certo, quase nunca acontece, a gente não faz essa transferência. Mas é fácil ir do certo para o errado, é só pisar na bola, é só entregar um produto ruim, É é verdade. só, eh, escorregou ali na casca de banana, você vai de um lugar para o outro. E aí, ó, para você que está nos vendo e nos ouvindo, pense em marca de achocolatado. Tem 2 que são as bonitonas aí do Brasil, que são as mais vendidas. E posso apostar com você que agora alguém aí pensou Toddy e o outro pensou Nescau, e quem é de um não é do outro. E se a gente colocar os 2 aqui, eles vão começar a discutir. É isso, né. É essa relação que a gente tem. E essa foi uma construção de um tempo muito longo. Eu tenho Sim, uma nós estamos história falando de marcas de 50 anos, né. é, eu tenho uma história pessoal, eu uso a mesma marca de telefone celular há muito tempo, e existe um motivo para isso. Eu não que me torne fã a ponto de sequer dizer nesse momento qual é a marca do meu celular, Eu mas eu sei, tenho tá, eu sei. a qual? A Samsung? É, acertou. Eh mas Thiago, aconteceu uma coisa comigo alguns anos atrás, eu estava, no aeroporto, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no aeroporto lá de Salgado Filho, lá em Porto Alegre, e eu estava indo pegar um avião com pressa, tudo tal, eu deixei o celular cair no chão, eu tinha comprado o celular fazia um mês, e ele quebrou a tela. Sim. E aí, do aeroporto, eu acessei um aplicativo de dentro do celular e comuniquei ao fabricante que eu tinha tido aquele problema, como que eu podia fazer o conserto. Tiago, eu vou resumir, eles me deram um outro celular, não me cobraram nada, e não estava em garantia nenhuma. E não foi uma coisa que a tela explodiu sozinha, né? Não, eu deixei cair no chão e deixei muito claro isso para a empresa, né? Tiago, eu pago mais caro pelo celular, mas eu pago feliz. Assim, claro que eu nunca paguei feliz, isso aqui é só uma força de expressão, né. Tudo que se paga não é com tanta felicidade, Exato. mas eu me sinto fazendo uma troca justa entre o meu É dinheiro, isso, perfeito. eh, e Troca assim, justa. eu não vejo outra. O seguro de carro, a mesma coisa, eu faço com a mesma corretora que é a Cláudia, pronto, Cláudia, eu falei de você, por favor, me deixe encontrar pra não, ela é competentíssima, ela é ótima, tudo que precisa ela faz. Eu sou fã da Cláudia e da corretora da Cláudia, por Eu causa faço a mesma coisa. O meu é a Cris. Cris, um beijo. Olha, gente, vou contar aqui uma inconfidência. Nós estamos gravando hoje, era para a gente ter gravado uma semana antes. E a gente não fez isso porque tentaram roubar a minha moto. Eu sou motoqueiro, eu ando de conhece a moto. Cláudia?
né. E Desculpa, desculpa. aí, né, e aí tentaram roubar minha moto, e eu não conseguiram, e aí eu precisei acessar o seguro, e quem resolve a minha vida é a Cris. E assim, eu confio na Cris num nível que, assim, ela já me manda e fala: "Ó, eu já fiz todas as cotações, é esse aqui". Daí eu falo: "Tá bom, Cris, boleto". Fim. Ela já sabe o carro que eu tenho, a moto que eu tenho, a casa que eu tenho, ela sabe tudo da minha vida e ela resolve, porque ela sempre resolveu e ela é competentíssima e a gente estabeleceu um relacionamento ao longo dos anos. Eu, assim, a Cris fala: "Eu gosto de falar com você só uma vez por ano". Por quê? Porque é a renovação. Se você não falou comigo no meio disso, é sinal de que tá tudo muito Tá bem, tudo bem. né, é Ô isso. Tiaguinho, nós estamos conversando aqui, identificando pontos de ciência no negócio, né, então eu acho que mais um ponto de ciência é quando a empresa é fã do seu cliente, ela entrega mais do que aquilo que eu esperava que ela fosse entregar. Então, a gente está falando de 2 coisas, aquilo que é promessa, aquilo que é minha expectativa. A partir dessa história que eu contei do telefone da Samsung, talvez algumas das pessoas que estão assistindo a gente tenham vontade de jogar o celular no chão e verificar se a história é verídica ou não. Eh, eu garanto Mas que é verídica, mas eu peço que não, não é faça. isso. É isso. Ó, eu tive uma experiência muito similar com este mouse que aqui está. O que aconteceu? Eu comprei o mouse e não tinha dado nem um ano. Eu gosto muito de usar o scroll, essa rodinha aqui do mouse. Parou de funcionar. Aí eu entrei lá no chat e falei: queridos, olha só, parou de rodar, o que que eu faço? Aí ele falou: nós vamos te ligar. Vocês vão me ligar, né? Me ligou. Oi, tal, aqui é da empresa, que eu não vou falar que é a Logitech, mas enfim, eles me ligaram, falaram: "Ó, qual que é o modelo?" Eu falei: "O modelo é esse". Eles falaram: "Tá bom, qual é o seu endereço?" "Meu endereço é esse". "Então tá bom, nós estamos te mandando". Aí eles me mandaram um e-mail, eles falaram: "Ah, nós vamos ver aqui e a gente já te manda um e-mail, tá bom?" Eu falei: "Tá bom". Aí eles me mandaram um e-mail que era assim: "Esse modelo que você tem, não tem mais, acabou aqui. Mas tem esses outros 3 modelos aqui, escolhe qual você quer. Esse Presente. modelo aqui é mais caro, mas não importa, escolhe". Aí eu falei: "Tá", eu escolhi o similar ao meu, o mais interessante disso, eles não me pediram a nota fiscal, eles não me nada, eles pediram o número de série. A hora que eu dei, eles já sabiam tudo, sabiam qual foi o fornecedor que tinha vendido, então isso é estratégia, né, voltando ao que a gente estava falando. Isso não é uma ação isolada, Não é. tem um pensamento que foi incutido na Uhum. cultura da empresa É, e na estratégia, tá lá no sistema dos caras, exato. né, tá aqui ó, se alguém ligar e é desse modelo, esse modelo dá problema, dá Uhum. outro, fim, Isso, e acabou, isso. Então, né. Tiaguinho, mais um ponto conceitual. Imagine que uma pessoa vai trabalhar numa empresa que tem o foco no cliente, na hora que ela começa a trabalhar e que tem um problema como esse, alguém vai dizer para ela, fala assim: "Não, não, não, nós somos assim, aqui a gente faz assim", né. Então assim, quando uma pessoa diz para você na empresa: "Aqui a gente faz assim", ela está dizendo para você claramente qual é o direcionamento cultural da empresa, qual que é a mega estratégia da empresa. Então é aqui que a gente sabe se uma empresa é fã do cliente ou não. Que isso tem um outro lado que é o lado interno, né, porque como é que eu posso essa pode ser a cultura da empresa, mas se eu tenho alguém lá que é só focado em resultado, em venda, se eu tenho um líder que ainda não entendeu essa lógica, ele não vai conseguir transmitir isso para os seus liderados. Então, tem mais um ponto conceitual aqui, que é a parte interna, né? Exato. Então, tem um pouco disso também. Então, ou seja, a empresa, a partir de cima para baixo, ela tem que vender isso e entregar isso. Quer dizer, o vender é falar e o entregar é ter coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Exatamente, porque hoje é muito fácil as histórias serem desmentidas. É. E a questão é de confiança mesmo. Então, eu estou aqui conversando sobre isso com você, é um assunto que eu amo, que eu adoro estudar, que eu amo trabalhar. Aí imagina o seguinte: as pessoas falaram, pô, esse careca aí até que é interessante. Pô, vou dar um Google aqui, vou encontrar o careca. Aí me encontra lá no Instagram, no LinkedIn, né? Procura lá, é @profitcosta. Você pode me encontrar em todas as redes. Aí você me encontra lá. E aí, eu não falo eu falo mal de tudo. Eu paro de falar dessas coisas, de como fazer, eu tô lá falando um monte de a pessoa fala: "Pô, mas lá com o Edil ele era um e aqui ele é outro, tem alguma coisa errada". Eu vou
pouca confiança que aquela pessoa podia estar começando a criar comigo, ela acabou, acabou. É a mesma coisa, então a nossa relação com marcas é muito parecida, cada vez mais parecida com a relação que a gente tem com pessoas. Só que isso só funciona se lá dentro é real. Porque senão, a pessoa que está lá na ponta, no atendimento ao cliente, na loja, no caixa do banco, onde quer que seja, ela não vai conseguir, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada, por mais bem educada, ela não vai conseguir passar, porque não tem verdade interna, né. Então, eu preciso que essa história toda não seja só uma história, ela seja real, mas de dentro para fora, né. E não ficar só no discurso, porque o discurso é isso, hoje você vai lá, eu falo, faço uma propaganda bonita, tenho lá, digo que a minha garantia é eterna, sei lá, eu falo qualquer coisa dessas, mas o meu funcionário tá lá falando mal de mim nos sites que tem por aí, né, e daí? Ô, Thiago, vamos fazer um raciocínio lateral então, vamos lá. Vamos olhar na relação entre a empresa e os seus colaboradores. Vamos como é que o que que a empresa precisa fazer para que os seus funcionários se tornem fãs da empresa? Para começar, ela precisa ter uma liderança alinhada com esse objetivo, porque é uma relação entre pessoas. Então não adianta, eu posso ter os melhores programas de benefício, por exemplo, e tem que ter. Eu posso ter o melhor salário em comparação com o mercado, e de novo, tem que ter. Eu posso ter ferramentas de comunicação interna que são super eficazes, sistemas que funcionam bem, mas se as pessoas ali, especialmente quem está na cadeia de comando, ela não conseguir transmitir essa 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 forma de pensar, não vai funcionar. Então o primeiro ponto é: convença as suas lideranças de que isso é importante e faça essa sua liderança entender o valor disso. Não é? Porque, o que eu percebo em muitas empresas com quem eu trabalho, é que as pessoas perdem a noção de que o seu pequeno ato, conversando com o cara que está do seu lado ali na baia, no escritório, ele vai se refletir na ponta, aqui no consumidor. Então é entender que é um caminho único, que começa da liderança, passando para os colaboradores e que vai chegar no consumidor. Pode parecer um negócio meio etéreo o que eu vou falar aqui, uma coisa meio assim, mas tem a ver com amor, tem a ver com eu quero que todo mundo sinta esse mesmo amor, não é um amor romântico, não é o amor sexual, é o amor, é a paixão por aquilo que eu estou fazendo. É entender que, ó, isso aqui, se você fizer isso aqui com boa vontade, o consumidor vai sentir. Pode ser uma mega corporação, né, que fabrica milhões de produtos todos os meses, mas as pessoas vão sentir isso, né, porque você vai tratando, antigamente, eu lembro quando eu estava na escola, a gente viu um videozinho que nunca mais saiu da minha cabeça, que falava sobre comportamento e era uma bola amarela que era passada de mão em mão. E aí, num determinado momento, alguém começa a jogar a bola com muita violência. E aí quem recebe, também joga para o outro com violência. Agora, depois, quando a bola era entregue com carinho, ela ia sendo entregue com carinho para todo mundo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, eu devo ter visto isso quando eu tinha uns 10 anos de idade, portanto faz 35 anos, e eu consigo ver isso hoje nas entregas das empresas. É assim, é fazer com vontade, fazer com carinho, com atenção. Então, o primeiro passo é esse, né. O segundo é criar um ambiente gostoso, você só é fã daquilo que é gostoso, né. Uhum, Então, uhum. assim, eu sou fã de uma comida, eu sou fã de uma marca de carro, eu sou fã de um filme, para voltar lá na origem do termo, legal, aquilo é gostoso para mim, aquilo me dá prazer, me dá satisfação. Então tem que ser um lugar que faça as pessoas se sentirem assim, né. E quando eu digo lugar, é inclusive o virtual, porque muitas vezes nós estamos trabalhando de casa, mas esse ambiente também tem que ser gostoso. É um ambiente que as pessoas tenham liberdade para dar sugestão, para reclamar. É um ambiente em que as pessoas não tenham medo das suas lideranças. É um ambiente que estimula
o crescimento, o aprendizado, que estimula pensar diferente, porque também as pessoas se cansam e é natural. Mas se eu tenho estímulo para continuar criando, fazendo diferente, ou eu entendo que a pessoa está vivendo um momento que ela está mais calma, mas a empresa respeita esse momento, ele continua performando, mas ele não está tão ativo, que é o momento da pessoa. Então, ser fã, você falou lá no início, pô, é ser fã da pessoa. Então é isso, é tratar cada um como único, porque somos, né? Eu vou pegar o que você falou aqui e vou dizer para você o meu aprendizado e você, por favor, critique-o. Claro. Primeiro, eu vou pegar uma palavra forte que você usou, que eu achei absolutamente perfeita no contexto que você está falando, que é amor, né? Então, só dessexualizando essa palavra, né, e trazendo no nosso contexto, né? O que que acontece? Todas as empresas, no fundo, elas proporcionam às outras algum tipo de benefício, né? Então, por exemplo, o benefício de um bom óculos, né? É fazer com que você enxergue bem, e se por um acaso você tiver a lente riscada como a minha, eu tenho limpado com aqueles Bombril e estranhamente eu tenho visto alguns Né, tracinhos assim. parece É. absurdo isso. Mas imagine, se uma pessoa trabalha num lugar onde produz óculos, o que ele está fazendo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que não enxergam tão bem. Então, o amor aqui está no benefício que você provoca a uma outra pessoa. Quando ele consegue entender isso, ele pode olhar para a própria atividade de uma forma diferente. Aí a pessoa levanta a mão e diz: desculpa, eu trabalho na companhia de óculos, eu faço uma planilha. Me fala como é. Então, filho, aí é outra coisa. Aí é como é que você se relaciona com as pessoas que estão perto de você. E aí se conecta ao segundo ponto que você falou. E assim, qual é o pacote de benefícios da sua empresa? Tratamos as pessoas com respeito, as pessoas aqui são ouvidas, elas são. Nós incentivamos o autodesenvolvimento, nós tratamos as pessoas como se pessoas elas sejam. Né? E eu errei todo o tempo do verbo de propósito, por favor, me corrijam. Trato a pessoa como se pessoa, como uma pessoa deve ser tratada. Esse é o meu pacote de benefício, né. E aí alguém fala assim: "Isso é o básico". Então, aí a gente chega numa crítica social. Muitas empresas não estão conseguindo fornecer sequer o básico. E aí as pessoas reclamam exatamente daquilo que elas não têm, né. E elas não têm muitas vezes o básico. É por aí que eu É é critique a fala, super por favor. é super por aí, e eu diria até que assim, a gente às vezes se esquece do básico, né, eu acho que esse é o ponto. Essa coisa de, né, que as mães de antigamente falavam: "Não fez mais que obrigação". Só que a obrigação ela foi diluída ao longo do tempo e as empresas às vezes se esquecem, né, de se preocupar ali com o indivíduo, né, são pessoas, e mesmo se: "Ai, eu tenho medo que a minha função seja substituída pela inteligência artificial", legal, mas alguém vai precisar pilotar essa máquina, né, então é você. E como é que você vai fazer isso? Se você não fizer isso porque, o que me pega muito, Edil, é assim, a empresa exige muito do seu colaborador, eh, e ela acha que está entregando também o equivalente. Só que às vezes ela pode até ter dado um belo salário, tem bônus, tem só que dinheiro não é tudo. Eu sei que isso parece uma coisa assim também, né, "Ah, vocês falam isso, vocês estão aí, ó, trabalhando de casa, com a vida É, ganha", né. todo mundo que conhece a gente sabe que não é verdade. Que não é verdade o quanto a gente trabalha, né. Só que assim, não é, cara, porque chega uma hora olha, e eu vou lembrar de uma aula que o Edil me deu uma vez, que ele falou sobre motivação. E ele falava: "Legal, você vai ter um momento que a motivação vai ser grana, e aí você vai ter um momento na vida que é esse, né. Você vai ter um dia que a sua motivação vai ser mostrar para todo mundo que você consegue. E vai ter um outro momento que a motivação vai ser sua, que você vai querer fazer porque você quer se sentir capaz, responsável, admirado e tudo isso. Então é nesse pacotinho aqui que a empresa precisa olhar, né, para fazer o sentido completo e dar significado para as coisas. Você falou do cara da planilha, por que que ele levanta a mão e fala: "Ah, mas eu faço uma planilha?" Porque ninguém explicou para ele a importância da planilha para que eu consiga enxergar.
A hora que alguém falar para ele, cara, sua planilha é o que faz aquele míope do Thiago conseguir dar aula. Senão ele não conseguia ver, ele não ia conseguir ler o gibizinho que ele gosta de ler, ele não ia conseguir ver o filme que ele gosta de ler. Olha o que você está fazendo, É né? mais que isso, né. É um óculos É. que faz o médico enxergar no microscópio, que faz uma cirurgia que pode ser no cérebro da mãe do cara que tá fazendo a planilha. Entendeu? É isso, exato. Então é dar significado. O nosso cérebro, ele não gosta de coisas inacabadas e sem sentido. Então, assim, se não tem final, então eu estou fazendo, fazendo, fazendo e não tem final, uma hora o cérebro fala: "Pra que que eu estou fazendo?", né? E não tem significado, tá? Mas isso não acaba nunca e não tem porquê? Ah, então, né? Então vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou fazer 2 perguntas finais aqui, cara, e não são perguntas fáceis, viu. A segunda é a pior. Eh Essa estratégia, ela é bacana, eu tenho certeza que deve estar inspirando muitas pessoas que estão vendo a gente. Mas assim, como é que eu consigo fazer para poder mensurar? Porque aquilo que a gente não mede, normalmente os assinadores de cheque não costumam a topar, né. Como é que eu consigo medir o sucesso dessa estratégia? Primeiro, entendendo que ela não é uma estratégia de curto prazo. Então você vai ter que ter termos de comparação, antes e depois da gente estabelecer essa estratégia. Segundo, você vai ter que fazer pesquisa internamente, pesquisa de clima, entender se as pessoas estão se sentindo melhor, né? Você vai, e aí eu tenho assim muitas experiências de ver como isso realmente muda dentro da empresa o desempenho das pessoas. Então, algumas possibilidades. Medir o turnover, né? Diminuiu, a gente está tendo rotatividade depois que a gente implementou e antes, como é que está a rotatividade de pessoas? Isso internamente. Pesquisa de clima, como é que as pessoas estão se sentindo? E aí para fora é pesquisar. A gente hoje fala em marketing de uma métrica que é o share of heart. Então antes a gente falava em share of mind, né? O quanto da mente do consumidor eu tenho, quanto que ele lembra de mim. Agora eu estou medindo realmente o quanto ele gosta. E aí essa medição é mesmo em comparação. Olha, eu tenho a marca A e a marca B. Qual que você sente mais carinho? Qual que você é mais afeiçoado? Parece estranho às vezes usar esses termos para coisas, mas é assim que a gente é. A gente gosta de coisas também. Então, vamos medir assim. E vamos, evidentemente, medir em vendas, vamos medir em ligações de reclamação. Qual que é? Vamos pensar num NPS ali, né? Mudou o nosso NPS? Então, são métricas que já existem. O que muda é o olhar sobre elas. É o que que eu quero tirar daquela métrica. Porque o número pelo número também, né, a planilha pode dizer qualquer coisa que a gente quiser, né? Verdade. Então é o olhar que eu tenho para a planilha. Tá, eu comecei a fazer pequenas ações aqui. Eu treinei os meus colaboradores, eu mudei a estratégia de atendimento ao cliente, eu investi num sistema de CRM que agora eu estou captando mais informações. Legal. Daqui para frente, como é que aconteceu? Compara com o passado. Nossos, nossos KPIs melhoraram aqui, né? Então é por aí. É usar o que tem, mas com um olhar focado nisso, focando no gostar, focando em quero, que as pessoas gostem de mim. Se elas gostarem de mim, vai ficar tudo bem, tanto interna quanto externamente. Bom, agora cumprindo com a minha promessa, vou lhe fazer a pergunta mais difícil de todas, né, e eu justifico o porquê eu vou fazer essa pergunta, né, desde que a gente começou aqui, né, essa nossa série de entrevistas, a gente sempre faz essa pergunta, é uma pergunta fixa para todos os convidados que estão aqui, né. Tiago Costa, me diga por favor, o que é liderar? Liderar é dar exemplo. Para mim é isso, né? Você fazer para os outros como você gostaria que fizessem para você. E é dar exemplo não só na parte comportamental, mas é também no conhecimento. Então, assim, o líder, ele tem, na minha visão, obrigação de não parar de se desenvolver. Isso, os líderes em todos os níveis, né? Porque tem o cara que está lá em cima, no topo da pirâmide, mas tem o outro que é líder, mas que está mais ali, ainda subindo. Ele tem obrigação de saber muito, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber muito, ele tem que se dedicar a aprender, porque isso também é exemplo. Então, para mim, liderar é dar exemplo.
Pessoal, espero que vocês estejam chateados como eu de estar acabando aqui nesse nosso papo aqui. Thiago, a gente teria conversa aqui para umas 10 horas. Queria te Teríamos. agradecer demais aqui o papo, então já fica então já um pré-convite já para a gente poder continuar essa conversa mais adiante aí. Quando você quiser, você sabe que me chamou, eu venho. Você qualquer coisa que você me chamar para bater palma na esquina, eu vou, né. Então, tamo junto sempre, e se alguém quiser continuar essa conversa com a gente, fala com o Edil aí que eu venho conversar. A gente vai, Ô, leva Thiago, essa conversa para onde vocês quiserem. fala tchau pro povo aqui, não esquece de repetir suas redes sociais aqui. Isso, vocês me encontram no arroba prof, P-R-O-F, prof de professor, Thi Costa, arroba prof. Ti Costa. Procurou, encontrou o Carequinha, sou eu, tô lá em todas as redes desse jeito, Instagram, LinkedIn, são os que eu mais uso, então me encontra lá que a gente continua essa conversa. Obrigado, gente, obrigado, Edil. Obrigado eu, Thiago. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, semana que vem tem mais. Um grande abraço, muito obrigado.